A parte mais difícil não foi decidir, foi o que veio depois. Decidir é um momento, viver com a decisão é um processo. Olá, o meu nome é Luís Reboredo e seja muito bem-vindo ao segundo episódio do meu podcast, O Entre Cenas, porque todas as vidas têm bastidores e é exatamente aí que mora toda a verdade. Bom, malta, sejam muito bem-vindos então a este segundo episódio. Antes de mais, eu gostava muito de começar este segundo episódio de uma forma muito especial. Gostava, antes de mais, de agradecer individualmente a cada pessoa que me segue, que segue este projeto, e gostava especialmente de agradecer a todas as pessoas que durante esta semana me enviaram mensagem para mim, para a página do podcast, não só a dar um feedback do episódio, do podcast, como também a partilhar as suas histórias. Foram algumas dezenas de mensagens que eu recebi. Eu achei por bem não partilhar essas histórias, não que as pessoas fossem importar, mas acho que às vezes há coisas que são muito pessoais e acho que esta troca direta é muito mais especial do que expor a história das outras pessoas. Mas foi bonito eu perceber que não sou o único, que há muitas pessoas que estão a viver ou que viveram uma fase idêntica à minha, mesmo que não seja de forma artística, mas que seja a nível profissional, em áreas completamente diferentes, a nível pessoal, e que tenham tomado decisões importantes e que ainda estejam em fase de perceber o que é que vai acontecer, outras que já perceberam o que é que está a acontecer ou o que é que aconteceu, e isso é muito inspirador e dá-me muita força a continuar não só a minha jornada, mas a continuar este projeto com o coração. Não de forma pensada, não de forma estratégica, mas de forma natural. E acho que é isto que vai tanto identificar ou caracterizar o nosso podcast, é que vai ser algo sempre muito natural e nada muito pensado. Claro que vai haver sempre o guião, não é? Que é para não me perder aqui no meio da conversa, mas tudo o que for dito aqui é do coração. E por isso eu sou muito grato mesmo por cada seguidor e por cada pessoa que está desse lado, e aproveito porque recebi este feedback que devia falar mais vezes das redes sociais durante os episódios, que é para o pessoal seguir, que é para o pessoal acompanhar, e é verdade, eu não faço isso, porque também tenho um bocadinho medo que isto se torne quase uma campanha ou uma propaganda das redes sociais. Claro que quero que o projeto cresça, mas também não quero que isto seja quase tens que pagar para não ter publicidade. Não. Mas pronto, já agora, se estás aí desse lado, se é o primeiro episódio que estás a ver, a minha sugestão é que voltes sempre ao episódio 0 e percebas o processo deste podcast, pelo menos nesta primeira fase, que acho que é super importante perceberes quem é que eu sou, quem é que é este projeto, como é que nasce, para onde é que eu quero levar. E aconselho sobretudo a seguirem-nos nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, aqui no Spotify e no YouTube também. Já sabem, podcast Entre Cenas ou Entre Cenas Podcast, um ou outro vai aparecer facilmente as nossas páginas. Sigam, interajam connosco, dêem-nos os vossos feedbacks. No Instagram e no TikTok a gente vai partilhando volta e meia lá uns recortes giros com alguns pensamentos e algumas ideias que surgem durante a semana. Por isso, conto com vocês lá desse lado. No último episódio, ou melhor, no episódio anterior, eu trouxe uma palavra que era um bocadinho contraditória, que era o silêncio. E eu, entretanto, esta semana, com os feedbacks que fui recebendo, eu decidi focar-me um bocadinho para este episódio no dia a seguir, não é? Depois da gente tomar a grande decisão, seja ela qual for, cada um tem a sua, eu pus-me a pensar assim, mas toda a gente fala, eu tomei uma decisão, mas ninguém fala do dia a seguir. O que é que acontece de extraordinário no dia a seguir de tomares uma decisão importante? De forma clara, não acontece rigorosamente nada. Eu sei, parece um bocadinho assustador, parece um bocadinho vazio, mas a verdade, nua e crua, é que no dia a seguir a tu tomares uma decisão, não muda rigorosamente nada, pelo menos não de imediato. No dia a seguir, muito provavelmente vamos nos sentir, de certo modo, aliviados, porque tomamos uma decisão, mas ao mesmo tempo vamos ter um bocadinho de medo do que vem aí. E a verdade é que o mundo em si, ele não muda
de um dia para o outro, de uma hora para a outra. Ou seja, cada vez mais eu acredito que a nossa vida, as nossas decisões, as dinâmicas que acontecem na nossa vida são processos. E os processos são coisas lentas. Uns, claro, que andam mais rápido que outros, mas a verdade é que, de forma geral, as coisas não acontecem de um minuto para o outro, de um segundo para o outro. E quando nós mexemos a peça de um puzzle, ou do jogo de tabuleiro, não é? Todo o tabuleiro mexe. E isso leva tempo. Leva tempo até nós percebermos. E a verdade é que no dia a seguir a nossa vida continua completamente normal. Por fora. Mas completamente diferente por dentro. Porque há algo dentro de nós que muda. Nós crescemos, percebemos que temos coragem. E que o primeiro passo está dado. Só que depois vivemos nesta ansiedade de o que é que vem a seguir. Quando é que chega o a seguir? E isso acho que é a parte mais assustadora do dia a seguir tomar a decisão. Porque a verdade é que nós, no pós-decisão, a nossa agenda fica mais vazia, temos mais tempo livre para pensar em algumas coisas e, consequentemente, a nossa cabeça fica mais cheia. E isso é algo que nos assusta um bocadinho, porque nós entramos aqui nesta rotina de ter de tal forma o nosso dia preenchido em que às vezes não pensamos nas coisas. E para nós isso é o normal, não pensar nas coisas e deixar rolar. E quando nós começamos a ter esse tempo livre e esse tempo para pensar nas coisas, percebemos que a nossa mente é um lugar super complexo. É super, super complexo. E que há muitas questões que habitam aqui dentro sem resposta. E isso acho que é a parte mais assustadora, mais desconhecida deste dia seguinte. E isto vem do quê? Do alívio que nós sentimos ao tomar aquela decisão, porque, tal como eu disse, é aquela sensação de ok, eu tomei a decisão, assumi as rédeas, e ao mesmo tempo é aquele medo do e agora? O que é que vai acontecer agora? E a verdade é que estes dois sentimentos podem coexistir exatamente na mesma dimensão. Ou seja, é super legítimo nós sentirmos os super-heróis depois de tomar aquela decisão, mas ao mesmo tempo estarmos cagados de medo. É super legítimo, é super normal, e eu não sabia que isso acontecia até há 3 meses atrás. Não sabia o que era esse sentimento e que era sequer possível sentir estas duas coisas da mesma forma. Até porque o nosso corpo, ele demora X dias a adaptar-se a uma nova rotina. Isto aplica-se no treino, aplica-se a hábitos alimentares, por aí fora já não sei quantos dias é que são, acho que são 27, se não estou em erro, ou 28. E a verdade é que o que eu percebi é que esses 20 e poucos dias que nós demoramos a ganhar um hábito é a nível físico. Porquê? A nível mental, nós quase que nos adaptamos de forma imediata, porque a gente decide e no segundo a seguir zeramos tudo. Está decidido, está decidido. Eu não mudo ideias. Mas a verdade é que o nosso corpo, esse vai levar uma temporada a adaptar-se a esta nova rotina. Porque tu deixas de acordar, sei lá, às 9 da manhã para ir trabalhar e passas a ter que acordar às 5 ou às 6. Ou então simplesmente passas só a trabalhar à tarde. Ou simplesmente tens a manhã livre, mas aproveitas para fazer cursos ou formações ou whatever. E perceber que isso faz parte do processo e que ninguém nos prepara para isso é assustador, porque nós, na nossa mente, a nossa mente diz assim: Luís, ok, tomaste esta decisão hoje, tu amanhã vais acordar, vais fazer acontecer, e não é isso que acontece. Até pode acontecer nos primeiros 2, 3 dias, mas acreditem que vocês vão cobrar. E eu percebi da forma mais dura que esta adaptação, esta transformação vem com pequenos hábitos, pequenas mudanças no nosso dia-a-dia. Eu não posso simplesmente
Vou pegar no meu exemplo. Eu não posso simplesmente deixar de trabalhar no restaurante hoje, em que eu entrava às 11 da manhã, em que eu saía à 1, 2 da manhã, dormia aquelas 8 horas, e não posso simplesmente querer que a partir da manhã que não trabalho no restaurante passe a acordar às 5 da manhã e treinar às 6 da manhã e fazer disso hábito de um dia para o outro. Não vai acontecer, ou melhor, vai acontecer, mas não vai correr bem. O primeiro e o segundo dia até pode acontecer, mas a verdade é que ao final do terceiro dia eu vou estar exausto, fisicamente, psicologicamente, e o pior é que isso vai se agravar. Ou seja, eu ao final do terceiro dia, quando eu falhar, eu vou ter que lidar com um sentimento de culpa gigante. E esta culpa pode vir misturada com a tal decisão e do sentimento de culpa que eu vos falei no episódio anterior, que é aquele sentimento de uou, eu estou a sonhar alto mais, eu estou a largar tudo, eu sou o culpado de estar a querer fazer isto. E de repente estás a lidar com outra culpa que é eu decidi isto e não tenho sequer capacidade de aguentar esta nova rotina. Por isso eu percebi que as coisas têm que ser mesmo step by step e adaptar cada peça a cada momento e todas as semanas introduzir uma rotina nova e readaptar e reabituar o nosso corpo e a nossa mente a esta decisão que a gente toma e que tão depressa se apodera do nosso corpo e da nossa mente de forma negativa se não tivermos cuidado. E depois de nós tomarmos esta decisão, estas decisões, há uma série de perguntas, porque lá está, vem por consequência do tempo livre que nós temos, há uma série de perguntas que surgem e que nós passamos a ter tempo para pensar nelas. Às vezes conseguimos ter respostas, outras vezes não queremos ter essas respostas, então tentamos ignorar essas perguntas. E são perguntas do tipo: será que isto vai correr como eu idealizei? Ou como eu imaginei? Será que eu decidi isto no timing certo? E é super importante nós percebermos que estas perguntas, ou melhor, nós normalizarmos que estas perguntas não são perguntas de arrependimento. Não são de todo perguntas de retrocesso, não são perguntas âncora de todo. Estas perguntas vêm das consequências dessa decisão, do sentimento de medo. Estas perguntas fazem parte de uma adaptação. Eu demorei imenso tempo a perceber isso. Achei que era super importante partilhar com vocês, para quem está desse lado a passar por este processo de tomar decisões, de perceber o que é que está a passar na vida. Gostava muito de vos tranquilizar que tudo aquilo que vocês vão sentir é super normal. Claro que há coisas que eu senti que vocês não vão sentir, há coisas que vice-versa vocês vão sentir e eu nunca senti, e isso é a parte mais bonita do ser humano. Mas há aqui algumas coisas que certamente vão ser comum entre nós, e eu gostava de tranquilizar, porque se eu já passei por essa fase, acreditem que é uma fase e que mais para a frente o puzzle, o quebra-cabeças vai fazer sentido, sem sombra de dúvida. E acreditem que estas pequenas mudanças que vão acontecendo, elas não são mudanças visíveis, não pelo menos aos olhos das pessoas que nos rodeiam. Até porque depois de vocês tomarem essa decisão, pelo menos no meu caso, eu senti que não tenho nada a provar a ninguém a não ser a mim mesmo. E neste momento é essa fase que eu estou a lutar, que é eu não tenho que mostrar o meu valor a ninguém. Eu tenho que provar a mim mesmo que eu consigo, que sou dono e senhor da minha vida, da minha viagem, do meu objetivo, e que eu consigo. E eu sei aquilo que valho. E acho que isso tem de ser o nosso ponto, o nosso porto seguro sempre na nossa vida. E acreditem que depois de vocês passarem muito tempo a serem mandados por alguém, seja em que área for, seja no for pessoal, profissional, vocês vão perceber que no dia em que vocês perceberem, ok, eu tenho controle na minha vida, eu sei o que é que eu quero, eu sei o que é que eu valho, sei para onde é que quero ir, onde é que eu estou, para onde é que eu passei, o que é que eu permito, o que é que eu não permito. Quando vocês começarem a perceber isso tudo, acreditem que nunca mais vão voltar atrás. Eu não sei o dia da manhã, é um facto.
Eu não faço ideia do dia da manhã, nem da próxima semana, nem daqui a um ano. Mas há algumas coisas que eu tenho a certeza que não vão acontecer na minha vida. Há algumas experiências, alguns momentos da minha vida que eu tenho a certeza que não se vão voltar a repetir. E acho que isso diz muito da nossa personalidade e diz muito daquilo que nós queremos para nós, que é o melhor. E esse processo é um processo lento, é um processo de descoberta, ou melhor, de autodescoberta, mas que no final vale por qualquer coisa que tenhamos vivido. E a verdade é que todos nós aqui já tomamos uma decisão importante. Todos nós já adiamos decisões e todos nós já tomamos decisões que demoraram imenso tempo a assentar. Esta decisão que eu tomei, a verdade é que assentou de forma minimamente rápida, mas as consequências estão a vir de forma lenta. E há muita coisa que eu ainda estou a aprender a lidar. Há muitos medos que metem mesmo medo, mas que eu tenho a certeza que mais lá para a frente tudo isso vai fazer sentido. E eu queria deixar aqui uma ideia muito, muito clara. É que se tu neste momento estás a passar por essa fase de decidir ou de lidar com as consequências de alguma decisão mais complicada, tenho certeza este episódio é para ti. É para tu ganhares coragem, para não teres medo. E o dia de amanhã não é incerto só para ti. É para toda a gente. Ninguém neste mundo tem a certeza de que amanhã vai acordar. Por isso, tenha certeza de que tu terminas cada dia da tua vida de forma positiva, alinhado com o teu propósito, alinhado com os teus objetivos e que no dia a seguir, se acordares, tal como eu, tal como qualquer pessoa neste mundo, se tiver a sorte de acordar, que é mesmo assim, que é apenas mais uma oportunidade e mais uma chance de nos aproximarmos do objetivo. E acho que é mesmo isso que nos devemos focar, é terminar cada dia de forma grata e alinhado com os nossos propósitos e não com os propósitos dos outros. E isso, para mim, é, neste momento, o meu principal foco. Por isso, ideia-chave que eu quero deixar neste episódio, e eu peço desde já desculpa, esta semana foi assim um bocadinho caótica para mim. A minha comunicação está um bocadinho fraca esta semana, bastante cansado. Não é justificação, mas tal como vos digo, vai haver dias bons, dias maus, semanas boas, semanas más. E este podcast é assim. Dias mais felizes, dias mais em baixo. Hoje por acaso não é um dia mais em baixo, mas a verdade é que a semana em si foi bastante complexa em muitos sentidos. Mas estamos aqui. E a ideia que eu quero passar neste episódio é que temos que levar a vida de forma leve. E isto de levar a vida de forma leve não quer dizer que nós andamos a dormir debaixo ou à sombra da bananeira, como se costuma dizer. Mas quer dizer que às vezes não precisamos de puxar as coisas sempre a ferros e que podemos agir mais vezes com o coração, seguir mais vezes a nossa intuição e sonhar sempre mais um bocadinho. Não faz mal nenhum. E se a gente sonha, é porque é possível. É possível. Acreditem, há decisões honestas e não há decisões perfeitas. Esta é a principal ideia. É impossível agradar a gregos e a troianos. Um sim pode agradar a maioria, mas não agrada a todos. Assim como um não pode não agradar a toda a gente. E está tudo certo. O importante é sermos honestos connosco, com o nosso propósito e estarmos sempre alinhados com aquilo que queremos que a vida nos traga. É um bocadinho por aí que eu vou reger a minha vida daqui para a frente. E como sabem, eu termino sempre o podcast com uma chave, uma frase de ouro. Estou todo trocado hoje com uma frase de ouro, mas antes, volto aqui a reforçar, malta, se vocês ainda não nos seguem nas redes sociais, aproveitem. Entre cenas, podcast, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, subscrevam. Eu fico genuinamente grato. Partilhem este podcast com os vossos amigos ou com aquele amigo que vocês acham
que precisa de uma palavra amiga e que às vezes precisa só de um bom colo, será certamente bem-vindo. E sintam-se sempre em casa, interajam comigo. Eu vou deixando algumas perguntas no Instagram, aqui no Spotify também e no YouTube. Interajam, porque este podcast é vosso também, e sintam-se sempre bem-vindos. Bom, malta, chegamos então ao momento da nossa pergunta de ouro, a nossa pergunta-chave. Como eu termino todos os episódios com uma pergunta que nos ajuda a todos a refletir um bocadinho sobre o nosso propósito. E a pergunta que eu preparei esta semana é uma pergunta que eu quero que vocês pensem de forma profunda. Não que as outras não sejam, mas esta acho que tem um impacto no nosso mindset, que é: como é que tu estás a lidar com a última decisão importante que tomaste na tua vida? É difícil. Todos os dias somos obrigados a tomar pequenas decisões, mas a verdade é que há decisões que pesam mais do que outras. Pensem sobre isto. É o entre cenas, as coisas começam depois de uma decisão. Muito obrigado por estarem desse lado. Não se esqueçam, sigam as nossas redes sociais, Instagram, YouTube, Spotify, TikTok, por aí fora. Interajam, malta. Dêem-me os vossos feedbacks, as vossas ideias, os vossos insights. Sou super grato por isso, e este podcast só existe por vocês existirem desse lado e por vocês interagirem comigo desse lado. Por isso, temos encontro marcado no próximo episódio. Muito, muito obrigado. Este é o Entre Cenas, porque todas as vidas têm bastidores, e é exatamente aí que mora toda a verdade. Vemo-nos no próximo episódio. Até já.